Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar muito de Libertadores da América nessa manhã de quinta-feira. Que quarta, hein? Que quarta de futebol. Boa para uns, péssima para outros. Hoje tem mais jogos. Estou aqui com a camisa do Bravo Olímpia, que de bravo nessa Libertadores não tem nada, né? É o saco de pancadas do grupo. Mas não escolhi a camisa do Olímpia por causa do Olímpia, não. Escolhi a camisa do Olímpia por conta de ser uma equipe do Paraguai. E olha, o que um trio de arbitragem do Paraguai mais a equipe do VAR poderia ter feito de estrago numa rodada emocionante para o torcedor do Botafogo, que vinha se desenhando até simples, né? Olha, o senhor Juan Benítez. Juan Benítez. Auxiliado pelos senhores Julio Aranda, Eduardo Cardoso, principalmente o senhor Juan Benítez. Os bandeiras, tem nada a ver com isso, né? O problema é quem está na cabine do VAR, que eu não sei o que estava fazendo nesse jogo, nesse momento, e quem está apitando, e de frente para o lance, consegue ver pênalti numa disputa de bola em que os dois jogadores, o do Botafogo e o do Estudiantes, estão de costas para o gol e a bola está saindo da área. O Gregory, jogador do Botafogo, está com o braço colado no corpo, ele vai fazer um movimento assim, né? Mas sem observar, ele está olhando a bola vai bater aqui, ela não muda quase nada o movimento, a ação ofensiva não era em direção ao gol, o jogador do Estudiantes não estava em posse da bola, era uma disputa. Não há razão nenhuma para o senhor Juan Benítez do Paraguai, árbitro Comebol, primeira vez que apitou um jogo do Botafogo, primeira e última, é a primeira e última, né? Senhor Tairo Arruda, CEO do Botafogo, já que o John Textor está na França resolvendo bomba, você, senhor Tairo Arruda, é o responsável para protocolar na Comebol um pedido para afastamento imediato de toda a equipe. A equipe do VAR e a equipe do campo, não, e o árbitro. Porque os bandeiras, repito, tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eles não têm mais autoridade do que o senhor Juan Benítez. Agora é afastamento imediato desse árbitro que precisa ir para 70 reciclagens. 70 reciclagens. Porque o lixo que ele cometeu ali, porque esse lance é lixo. Você tem que jogar no lixo. Porque quase estragou uma vitória contundente do Botafogo. Estávamos falando de uma equipe com 80% de posse de bola, jogando contra uma que tinha 20%, um placar de 2-0, que poderia ter sido 3-4. E ele vai lá e inventa um pênalti numa jogada fortuita que não tinha tônus ofensivo nenhum. Ele vai contra todas as regras de possível penalidade. E o VAR não chama, isso é que me espanta. O pessoal da cabine do VAR não chamou. Ô, amigo, para de inventar, não tem nenhuma penalidade nisso aqui. É inacreditável, é nível CBF. O que aconteceu ali é nível CBF. Ou esse cara estudou na arbitragem comandada pela CBF, ou, meu Deus do céu, é um cara que é um perigo iminente. Ele pode simplesmente atrapalhar qualquer outro time. Ele é uma bomba relógio. Se ele acha isso pênalti, ele é um perigo. Porque não foi pênalti. E ele quase prejudicou o Botafogo. E ele quase eliminou o Botafogo. Porque depois do gol do Estudiantes de pênalti, que não existiu, o Estudiantes ganhou moral, o Botafogo sentiu, mas por ser um time melhor, fez 3-2 na qualidade dos seus jogadores. O Botafogo, aquele lema contra tudo e contra todos, valeu ontem, né? Num jogo tenso, num jogo difícil, enfrentando a equipe mais forte do seu grupo. O Botafogo tomou o empate, o Estudiantes veio para a virada, e aí na qualidade dos seus jogadores, Marlon Freitas, Arthur, Igor Jesus, o Botafogo conseguiu uma vitória épica, heróica, numa noite de união, simbiose entre torcida e jogadores. É o espírito de campeão do Botafogo reaparecendo. Algo que está passando longe, por exemplo, do bravo Bahia. Bahia que começou muito bem,
Bahia que chegou à liderança do grupo, mas foi o Bahia que na última rodada, na penúltima, né? Na quarta rodada, perdeu em casa para o Nacional de Montevidéu por 3-1. Aquela derrota, eu falei para vocês, aquela derrota seria a eliminação do Bahia. Porque por mais que tenha time, por mais que tenha um bom treinador, por mais que tenha jogadores interessantes, não tem ainda o espírito de Libertadores. Sentiu um Atanásio Girardot lotado, pesado, tremendo, pulsante. Sentiu o peso da camisa do Atlético Nacional de Medellín, um bicampeão de Libertadores, um time que colocou o Internacional para correr atrás da bola, um 3-1 na última rodada, e venceu merecidamente por 1-0, assumindo a liderança do grupo da morte. O Atlético Nacional de Medellín é o melhor time desse grupo. Internacional e Nacional de Montevidéu, hoje, quem vencer passa ao Bahia. O Bahia fica em terceiro. O Inter tem vida dura. O Inter vai ter que jogar fora de casa contra o Nacional, que não joga bem dentro de casa, tem essa questão. O Nacional vai muito melhor fora, mas ele vai decidir em casa os dois jogos, contra o Inter e contra o Nacional de Medellín. E aí não tem nada definido. Esse realmente é o grupo da morte, é o grupo mais emocionante. Agora, o Bahia sentiu o peso de não disputar uma Libertadores há algumas décadas. Sentiu o peso. Então, vai ser muito difícil. O Bahia vai precisar vencer o Internacional. Vencer o Internacional na última rodada para garantir classificação no Beira-Rio. Não vai ser fácil, mas é possível. Mas falta um pouquinho de fibra aí no Acarajé, né? O time ontem jogou com pouca fibra. Bom, outro jogo importante também em Libertadores foi o São Paulo, que se classificou e estava perdendo para o Libertad, um jogador a menos, mas aí vem mais um garoto dessa base maravilhosa do São Paulo, Cotia, aparecendo. O Lucas Ferreira já tinha salvado o São Paulo no jogo de ida contra o Libertad, lá no Paraguai, e agora no jogo de volta o garoto Lucas, que não é o Lucas Moura e nem o Lucas Ferreira, é só Lucas, foi lá, fez um belíssimo gol nos acréscimos, empatando o jogo no Morumbi, São Paulo 1, Libertad 1, São Paulo classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, numa campanha muito contundente, uma campanha muito boa da equipe tricolor. Também teve Sul-Americana. E na Copa Sul-Americana, os brasileiros até que foram bem, né? O Vitória conseguiu uma vitória inesperada, fora de casa, sobre o Cerro Largo, e o Fluminense assumiu a liderança do seu grupo, vencendo o União Espanhola do Chile por 2-0. Ainda teve a vitória inútil do Cruzeiro, jogando dentro de casa sobre o Palestino, todavia muito mais para ritmo de jogo, né? Todavia muito mais para ganhar confiança. Então o time do Leonardo Jardim, que quer fazer uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro, precisa replicar isso nos torneios que participar, seja nas últimas rodadas da Sul-Americana, mesmo que não valha nada, seja na Copa do Brasil, tá certo? Hoje tem Flamengo e LDU, esse é o grande jogo da rodada no Maracanã. Pode ser o jogo do fim para o Flamengo, o fim da Libertadores, ou a esperança, né, como foi para o Botafogo. E hoje tem Internacional, que também pode ser eliminado ou pode ter esperança na última rodada. Eu fico por aqui. Beijo grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.